a gente hoje sobre relacionamento, mas aquele relacionamento que está na moda agora, que é o relacionamento virtual, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Eli Efrem e todos os ouvintes da Rádio Jornal Meio Norte. A temática de hoje é uma temática que ela é norteada de alguns tabus e é importante que a gente fale um pouco sobre esses tabus e algumas situações que não são tabus. Doutora, são situações reais. Os relacionamentos virtuais, eles estão cada vez mais fortes por conta dessa facilidade, da abrangência, né, da internet, do WhatsApp, de todas as redes sociais, e tornou muito fácil você conhecer alguém através das redes, interagir. Quem é muito tímido é um canal que proporciona uma facilidade maior, mas tem seus riscos, né? Tem riscos como em qualquer outro relacionamento. Eu costumo dizer que se você acessa uma rede para conhecer alguém, por vários motivos, às vezes porque você quer ampliar o seu círculo de contatos, às vezes você está se sentindo solitário, quer encontrar um companheiro, às vezes você está com outro tipo de desejo, né, mais na questão da física mesmo, né, das atrações, enfim, cada um tem suas motivações. Mais fácil, né, doutor? No entanto, é como você ir a uma festa a qualquer outro local, tem riscos. Então, aquela pessoa que está se mostrando ali, ela usa máscara social. Por quê? Porque nós usamos máscaras para nos tornar aceitos. Sim. Então, é importante que essa pessoa que está nesse campo saiba que é um campo minado. Tem pessoas do bem? Tem. Mas tem pessoas que têm outros interesses. E o que a gente pode fazer? Por exemplo, se interessou por alguém nesse meio virtual, quais são as precauções que a gente deve ter? Porque é meio que uma entrevista de emprego, né, doutora? Você vai perguntando um monte de coisa, mas nem todas aquelas informações que a pessoa vai passando correspondem à realidade. Ela dá uma enfeitada aqui, outra ali, para tornar o produto mais atrativo, né? Se você observou, uma vez eu estava lá conversando sobre isso em outra entrevista, disse que a gente escolhe por catálogo, né, na rede. Você pega a foto, pega o perfil e você vai fazendo uma seleção. Dentro do seu estilo. Exatamente. Né? Então, o que você está fazendo? No momento que você escolhe por catálogo, você está escolhendo diante da sua expectativa e da sua carência. Que não corresponde à realidade. Que não corresponde à realidade, exatamente. Então, o que fazer? Primeiro, trabalhar esse tipo de situação. Eu estou aqui para brincar, para conhecer de verdade, para não me iludir. Mas acaba sempre criando muita expectativa, né? Eu acho que só em estar nessa busca, né, desenfreada por encontrar alguém, eu acho que já é algo que precisa ser revisto. Porque pessoas acontecem em qualquer momento. Eu costumo dizer que o amor acontece nas horinhas de descuido. Então não precisa correr muito atrás dele, não, que ele vai esbarrar no momento oportuno. Às vezes acontece mais facilmente quando não se está correndo atrás. Quando não se está correndo atrás, porque você tira aquela fixação que eu tenho que sair porque eu tenho que encontrar alguém. Você vai sair para se divertir, vai estar entre amigos, vai estar entre pessoas que você gosta. De repente, no meio daquela energia, vem aí uma energia diferenciada. No momento em que eu foco, que eu tenho que encontrar alguém, que isso cria uma ideia fixa, uma obsessão, eu termino me frustrando com a minha própria obsessão. Eu acho que o nosso ouvinte, telespectador que está acompanhando a gente, algumas mulheres já podem ter passado por isso, de fazer uma mega produção para ir para uma festa, hoje eu vou paquerar, vou encontrar uma pessoa bacana, e realmente não rola, não encontra absolutamente nada. E ela tá de chinelo, shortinho no supermercado e topa às vezes com uma pessoa disponível que está lá fazendo compras sozinho para casa, começa a engatar uma conversa sobre um produto, o que aquele macarrão é melhor do que aquele outro, e de repente rola um assunto que se torna uma paquera num supermercado. Então não existe uma previsão. E uma afinidade, porque se você está em determinado horário no supermercado, à vontade, e a outra pessoa também já tem algo em comum. É verdade, tem que estar aberto também para esses canais. Quando você está numa balada, numa night, você está enfeitada para aquele momento, você não está sendo você. É uma produção. É uma produção. Faz para aquela ocasião. Então a gente sabe que o espetáculo é diferente da vida nos bastidores. Todo mundo sabe disso. Por que a gente se produz? Para se sentir aceito. Claro. A gente tem essa ideia de que a gente tem que estar hiper mega produzida. No entanto, se a gente for mais natural, com menos expectativa, a chance do espetáculo acontecer é maior.
certeza. atrás de tantas produções e produções. A produção pode vir depois, né? Quando já tiver um relacionamento engatado, fica mais interessante. O que me preocupa em relação às redes sociais não é se você está ou não lá nas plataformas de relacionamento. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que ninguém deve ficar suar disso. Eu acho que de repente ela encontra até alguém que tem um interesse, um assunto bacana, às vezes numa roda de conversa, pessoalmente você não encontra. Sim, as pessoas estão muito superficiais. O que me preocupa é o excesso de expectativa e carência. Porque eu tenho recebido no consultório pessoas que sofrem muito quando se decepcionam, porque são, enfim, usadas, né? Enquanto... A gente percebe também, doutor, e tem recebido muitas denúncias, principalmente aqui no Grupo Meio Norte, de golpes, que essas pessoas são vítimas. Elas acabam se aproveitando, pessoas de má fé, se aproveitam da carência de uma pessoa mais solitária, mais sofrida, para aplicar golpes financeiros, para tirar proveito. E é o lado ruim também dessa questão. O que é que faz com que a pessoa passe por uma situação de ser enganada? Ela é uma pessoa que tem um íntimo muito bom, muito puro e se torna ingênua. Uma pessoa boa. Diante do outro. E o outro percebe isso. O outro percebe, porque o manipulador, ele percebe todos os traços de personalidade da pessoa que ele manipula. E aí a gente quase entra... um psicólogo também. Ele é um psicopata, na realidade, verdade, né? Porque o psicopata, ele manipula suas emoções e ele tem realmente uma habilidade para isso, infelizmente, né? Ele tem essa habilidade aí e ele usa de forma inadequada. Voltando um pouquinho para o que o Efraim falou, na questão da violência, e de que existe ainda uma sociedade machista e que coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, eu só gostaria de deixar aqui uma pontuação, e eu não quero levantar polêmicas, mas uma pontuação importante, que os homens são criados por mulheres. Sim. Eu só gostaria que as mulheres repensassem a forma de criação que elas estão dando. É verdade, isso ela tocou num ponto então, bem delicado. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas assim, duas coisas importantes que eu gostaria de dizer aqui, principalmente para as mulheres. Criem seus filhos como seres, como cidadãos e não como gênero. Muitas mulheres são machistas, né? A maioria. Nós vivemos em uma sociedade, principalmente a nível de Piauí, em que homens e mulheres são machistas. Se eu sento no local e peço para tomar meu drink sozinha, a primeira que vai falar mal de mim é a mulher. Olha aí, sozinha, tá procurando alguma coisa. Ou então tá olhando pro meu marido, tá disponível. Então, no momento em que uma sociedade em que mulheres endossam o machismo, mesmo que de forma subliminar e inconsciente, essa mulher tá criando um filho, se ela tem esses valores, infelizmente. Eu não estou dizendo que ela seja a responsável por isso, mas ela endossa isso. Eu digo porque as pessoas que eu converso têm uma ótica muito machista, as mulheres, e isso me incomoda um pouco, porque a gente está falando de outro nível de sociedade, né? E a outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, porque os índices são alarmantes. Gente, mulheres, escutem, os homens que beliscam, que proíbem você de usar uma determinada roupa, que fiscalizam os seus contatos e que decidem com quem você deve sair ou não, ou se as suas amigas são ou não dentro de um conceito para serem suas amigas, fujam desses homens, porque esses homens, o homem que belisca é o homem que vai tirar a vida, sim, dessa pessoa. Tudo começa com uma pequena ameaça, uma pequena agressão. Tudo começa morte, com as pequenas ameaças que acontecem realmente. Então, eu não estou dizendo também que todo homem que belisca vai matar. Eu estou dizendo que se ele tem esse controle de beliscar, de cercear a liberdade desse indivíduo, ele não passa a usar, ele não passa a olhar essa mulher com a condição de parceira, e sim de objeto dele. E sendo objeto dele, ele é quem decide o que ela vai usar, o que ela vai vestir. E é importante, Fren, que a gente fale não só da relação hétero, mas da relação homoafetiva. Por quê? Porque nós temos traços de personalidade nas relações homoafetivas do que manda e do que obedece. Não muda nada. Relacionamento como outro. Então eu gostaria de estender um pouco para essas pessoas que são mais fragilizadas, mais dependentes, que elas despertem, porque isso não... Ciúme não é amor. Ciúme é doença. Tá lá no CID. Transtorno de ciúme patológico. É doença, não é amor. Quem acha que é porque é amado, que a outra está cuidando, se sente valorizado, está extremamente iludido. Não é amor. Doutora, vamos tentar, é complicado porque é um ambiente muito abrangente, mas vamos tentar dar uma dica
por exemplo, para quem está no relacionamento virtual atualmente e alguns companheiros ou companheiras começam a insinuar que está precisando de uma ajuda financeira, que precisa disso ou daquilo. A pessoa que está no meio do relacionamento, que tem bom coração, ela quer ajudar, porque ela acha que é em prol do relacionamento, mas algumas vezes é o início de um golpe. Eu acredito que seja que tipo de problema que o outro tem, não é problema nosso, é problema do outro. Então, se eu estou numa rede para descobrir pessoas, eu não tenho que tentar ser nem a financeira de ninguém e não tenho que tentar sanar um problema que eu não sei nem por que ela adquiriu. Geralmente, a pessoa nem controle tem de suas finanças, então quer envolver os outros nisso. Quando você vai fazer uma amizade, seja lá com quem for, seja de forma virtual ou real, e a outra pessoa começa a te envolver nos problemas dela, você saia de forma educada e não volte mais, porque o problema não é seu. O grande problema é que as pessoas tomam para si o que não pertence a elas. Se ele teve a capacidade de se envolver no problema, ele que tem a capacidade de sair do problema. Qual é a dica? Não se envolva. Dica número 1, de forma alguma. De forma alguma. Tem que essa é a dica. Ser fria e tem tirar que realmente aquilo, né? ser, porque quem te envolve num problema, assim que te conhece, já está começando ali a te colocar, é porque alguém naturalmente que está querendo te usar. Então, é aquela questão. Eu fui usada, mas eu também me permiti ser usada. Onde existe um algoz, tem que ter uma vítima. É verdade. Não adianta, o algoz não existe sozinho sem a vítima. E se essa vítima existe, é porque é uma atitude vitimizadora também. Alguém vai sofrer nessa porque história, se eu estou numa rede social, que é um portão aberto para o desconhecido, e alguém me pede um valor e eu empresto, eu tenho que entender que eu posso ou ganhar ou perder. E a chance de ganhar é mínima, então com certeza eu vou perder. Então a dica é essa, não se envolva. E como tentar, doutora, não criar expectativa diante de um futuro relacionamento? Está começando a conhecer a pessoa ali na rede social, são só os aspectos positivos, a pessoa está sempre bonita, arrumada, não tem problema, está sempre disponível para uma saída ou outra. E aí, de repente, cria-se uma expectativa, inegavelmente, né? O que fazer para manter esse nível de expectativa dentro do aceitável, para não haver uma frustração em caso de uma negativa ou um problema? Eu conheço casos de pessoas que estão juntas, que até nem moravam no mesmo país, se conheceram em uma rede social. Ou seja, são pessoas que a solidão e a busca por um parceiro uniu. Então, são pessoas que têm caráter. Mas existem pessoas que estão ali para se divertir, para fazer o que quiserem. Por quê? Porque existem pessoas de todo jeito, né? Várias formas de caráter. No entanto, como fazer para que aquele relacionamento eu não crie expectativa? Gente, no momento em que eu entro numa rede dessa, eu já estou com expectativa de encontrar alguém. E qualquer pessoa que me dê, aspas, bola, que me dê atenção, eu já vou achar que é só para mim. Só que aquela pessoa simultaneamente não está falando só comigo. Você sabe qual é um fato que está acontecendo e que eu estou pegando muito no consultório e que realmente está desencadeando um estresse muito, muito assim, aguçado nas pessoas, é quando o relacionamento esfria, que a pessoa entra no WhatsApp do parceiro ou da parceira e vê que está online e não é com ela. Ou quando ela manda um recado, a pessoa não visualiza ou visualiza e não responde, mas está online há horas com outra pessoa. Isso está gerando uma inquietação no outro, a ponto de procurar terapia. Então você imagina, eu vou ser refém agora do que o outro esteja fazendo, tamanha a minha insegurança no relacionamento. Então eu acho que quem precisa procurar o alicerce, a estrutura, é o sujeito que está sofrendo. Com certeza. Então, quando a gente fala de relacionamento virtual, eu sou a favor de toda forma de amar e de amor. Toda forma. Então, se você está bem, se você está curtindo, mas quer um conselho, conhece o quanto antes. Olho no olho. Nada melhor do que estar ali de frente. A pessoa não pode também adotar ninguém de ninguém, porque, olha, eu conheço pessoas Ou que doutor, se fosse tão simples, que eles usam o smartphone deles, porque agora tu pode botar smartphone, pode projetar na televisão, que ficou desse tamanho. Aí tem 12 pessoas ao mesmo tempo, fica tu falando com 12. Eu já vi. Sim. Eu já vi. A pessoa, coitada, pensando que ele está dando só atenção para ela. Não, ele está ali escolhendo. A gente não está falando só de atenção, a gente está falando de expectativa afetiva.
quando a gente se envolve afetivamente com alguém, a gente se torna importante para esse alguém e a gente coloca esse alguém num local, dentro do nosso afeto, privilegiado. No momento em que aquilo passa a não ser correspondido, há um sofrimento real, há uma frustração. Agora, depende como eu vou lidar com isso. Porque tem pessoas que quando terminam um casamento, eu desejo a maior felicidade do mundo para o meu ex-parceiro. Tem gente que não deseja, tem gente que não suporta. Por quê? Isso não é do casamento que terminou, isso é da pessoa. Sim, é sim. como lida com esse tipo de perda. Não pode estar comigo, não vai ser feliz com ninguém. Tem gente que usa os filhos para agredir os parceiros. Então, gente, os filhos são crianças, são puros, ou são adolescentes, estão precisando de alicerce. Não tiveram culpa, né, não, doutora? tanto é que hoje a justiça, já preocupada com isso, já tem aquela questão da alienação parental. Quer dizer, o pai ou a mãe que jogar o filho contra um ou outro vai ser implicado juridicamente. Vai ser punido, sim. Exatamente. Então, assim, será que tudo na vida para a gente se transformar vai ser necessário uma punição jurídica, vai ser necessário uma multa, vai ser necessário, né? Então, será que não está na hora da gente parar e pensar se o que eu estou esperando do outro, talvez nem eu tenha para oferecer para o outro? Verdade. Eu acho que seria por aí. Você é contra ou a favor que a pessoa comece logo a entrar nesse site de relacionamento, naqueles aplicativos que só tem milionários? Se a pessoa for uma pessoa com uma ótica milionária, que para ela ser milionária é a felicidade, eu escolho. Gente, nós somos frutos de nossas escolhas. Nós não tem que ser contra e a favor de nada. Agora a gente tem que ter, as consequências, tem que né? ter as costas largas e o emocional bem Pra segurar trabalhado a para onda. segurar as escolhas quando elas forem equivocadas. Eu acho isso, porque quando eu vou escolher, eu não peço a opinião de ninguém. Sim. E na hora que eu tô mal, eu vou e envolvo todo mundo. Então tá na hora de uma maturação aí, né, em relação a isso. Geralmente acontece assim, né, doutora? Mas- Eu quero, eu vou, eu posso, e na Mas hora ali, que tá feita a confusão. Mas eu quero dizer uma coisa, mulheres, não tenham preconceito de usar uma rede de relacionamentos, usem, conheçam pessoas, tem pessoas é uma experiência interessantíssimas. diferente, né? Agora, não crie expectativa, o problema não é o que eu estou fazendo, é a expectativa que eu estou criando. Eu conheço pessoas que já viajaram para o outro lado do país, ou cruzaram aí as fronteiras e voltaram péssimas. Né? Pô, tem uma pessoa, não vou citar aqui, que ela conheceu um estrangeiro e ele queria uma doméstica de luxo. E ela ficou sendo doméstica lá um mês e voltou péssima. Ela pensou que seria uma vida Um romance, completamente um amor, diferente, e né? esse amor não aconteceu. Ele achou que por ser brasileira, ela precisaria do emprego melhor. O emprego melhor na concepção dele lá. Então, Cuidar da assim, casa dele. e conheço pessoas que estão juntas, que se relacionaram e tudo. Mas é importante a gente entender que as diferenças culturais, que as diferenças regionais, elas são impactantes em qualquer relacionamento. Então é Sim. importante que a gente não crie tanta expectativa, porque as diferenças são. O que vai fazer com que dê certo é a afinidade entre as pessoas. Se já é complicado na própria região, imagine com a diferença Com a cultural. diferença cultural. Não, mas assim, ao longo de um relacionamento, seja ele virtual ou não, quando a gente vai conhecendo a pessoa, você vai entendendo certas coisas, certas manias. Às vezes a pessoa não quer enxergar, né? Que aquilo é ruim, que aquilo não é legal. É interessante quando eu faço terapia sistêmica, que é com o grupo familiar ou do casal, né? O técnico, o terapeuta, ele olha diferente o óbvio. O óbvio é diferente, porque quem está envolvido emocionalmente, preste atenção, você é mãe, você é avó, você é esposa. Se alguém fala mal ou fala de alguma coisa que o seu filho, ou seu esposo, ou sua filha está fazendo, o seu neto, você se incomoda. Sim. Você não vai mais lá. Quando você vai num profissional e ele pontua, olha, isso aqui não é um comportamento adequado, como é que a gente poderia, não é, rever Melhorar. essa situação, a pessoa escuta. Então, o que você está me perguntando, e é verdade, é que quando a gente tem o envolvimento, o afeto, fica muito difícil ter um juízo de valor. Porque Sair o afeto daquele fica na ambiente, frente, né? na dianteira, com certeza. E se observar dentro daquela Daquela situação situação que é real. que é real. E aí Uma você coisa, já está envolvida afetivamente, diz, não, eu vou tentar mais um pouco, vai que melhor. uma coisa que a gente não percebe é que tudo que a gente passa, absolutamente tudo, emprego, corpo físico, escolhas profissionais, família, marido, filho, cachorro, são escolhas nossas. Pessoais. Permanecer nisso é uma escolha pessoal. Então não tem justificativa, eu tô isso por isso. Não, você tá isso porque você tá Você dando. Porque quer. no dia que você resolver mudar, você vai encontrar outros caminhos, porque tem. Sempre aparece. Então É sempre verdade. vai ter, a gente sempre vai alimentar de alguma forma aquilo que a gente não quer. Você já encontrou assim, pessoas que
tiveram um relacionamento virtual com a outra pessoa, sempre estava disponível, isso ela ajudou a se apaixonar por ele e depois desaparece da rede. Só o que eu encontro. E no caso que eu estou falando, ele tinha câncer e morreu. Meu Deus. Foi a mulher, não, nesse caso, a mulher não. não sabia, Não. Só Não sei- tinha como entender, como não encontrar, saber, como- só que toda hora, era uma pessoa, toda hora que ele queria falar, ela queria falar com ele, estava disponível. E ela não percebia, porque achava que era esse emprego home Como que é? não daqueles de trabalho mesmo, de trabalho em casa. Aí foi Só uma que, tragédia, né? foi só que ele tinha câncer e ela descobriu isso porque com muita luta encontrou um anúncio de uma pessoa com luto, uma pessoa que aparecia como amizade comum, amizade dele, botou um símbolo de luto. Pois é, aí já. Não, Se é de uma nesse caso aí já é uma muito- exceção, né? Não é uma... muito cuidado, porque existe esse tipo de pessoas. Talvez não fizesse com maldade, mas ele estava disponível o tempo todo. É interessante. Não podia sair de casa. É interessante também, eu gostaria de deixar essa dica, viu, Efraim? Quando você conhece alguém que ela está muito online, tenha cuidado. Também é um indício de Ela, que não tá, é... ela tem muita disponibilidade online, gente. Que hora que ela sai desse online? Que horas que Não ela estou falando do trabalha, seu que caso, que é um horas que- jornalista que tem que estar antenado. Então, se você, na hora que você posta uma coisa, a pessoa logo curte, sempre, ela está sempre ali, é um indício de que essa pessoa ela vive muito mais no mundo virtual do que no mundo real. E aí? E a gente tem tantas obrigações no mundo real, né? doutora? Já teve relacionamentos que eu acompanhei que não sobreviveram ao uso exagerado dos games. Sim. As mulheres perderam os seus companheiros para os games, para os jogos. De verdade, ficar Realmente horas e horas. fica viciado, né? Exatamente. Então, assim, é bom a gente olhar que traço de personalidade é esse, que no começo é tão fofinho, tão lindinho, e que depois a gente vai ali vendo que está se revelando de outra forma. Se você acha que dá para encarar, encara, vai ser feliz. Se não, gente, tudo que traz infelicidade não é amor. Tudo Não que é. traz humilhação não é amor. É Então, verdade. se eu estou num relacionamento, que eu estou humilhada, que eu estou solitária, eu tenho que parar e repensar. Por que que eu me permito aceitar esse tipo de coisa? A gente é que tem que entender por que aquilo está acontecendo conosco. Eu digo muitas vezes do consultório, eu digo, por que que você se permite, em vez de ganhar o pão quentinho na hora, só as migalhas Eita, do aí que sobrou? Aí é forte. Aí é doutora. forte. Então que a gente repense isso. Mas eu sou a Pronto. favor de toda forma de amor. Se você está feliz no seu relacionamento virtual, vá. Só não se deixe enganar e nem se enganar. Pronto, Não é? conversamos aqui com a doutora Valquíria Nogueira, nossa psicóloga, que está sempre com a gente aqui, nos dando umas dicas e orientando para a saúde mental também, que é importantíssima para a gente continuar bem, continuar produtivo. E começando a semana com um assunto que é tão pertinente, né, doutora? A gente passaria aqui a manhã toda falando sobre isso, já dando uma dica aí para quem está nos ouvindo. Com certeza serviu para alguém está passando por isso e já vai ter esse norte na vida a partir de hoje e começar a repensar algumas coisas. Tudo começa com uma cutucadazinha e a pessoa vai despertando e já toma outro rumo na vida, né? E é isso que a gente torce para que todo mundo seja feliz. Muito Obrigada obrigada. pela participação. Um ótimo dia para a senhora. Tá, eu que agradeço. Excelente semana para todos. Um grande abraço ali, Efraim, e até a próxima.